Olá, senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dar algumas dicas de alguns livros de história para ajudar a gente a superar esse período que nós somos obrigados a ficar dentro de casa, se protegendo a nossa saúde e protegendo a saúde dos nossos familiares, certo? Então, o primeiro livro que eu vou indicar aqui para vocês é esse livro aqui de um jornalista chamado Laurentino Gomes. O livro chama-se 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Bom, primeiro para começar, o Laurentino Gomes, ele é um jornalista, ele não é historiador, faz uma pesquisa historiográfica interessante, mas ele é jornalista. Isso não torna o trabalho dele inferior, ao contrário, torna mais atrativo. A linguagem utilizada pelo Laurentino Gomes não é aquela linguagem tradicional acadêmica que os historiadores costumam usar, e de todas as áreas científicas, mas da área de ciências humanas especificamente. Então, um texto jornalístico que o Laurentino Gomes vai usar, o que acaba tornando a leitura bastante agradável. Esse livro aqui, ele basicamente vai falar as razões que levaram a ocorrer a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil. Eles vêm para cá no finalzinho de 1807 e chegam aqui no início de 1808. E ele vai identificar as razões que fizeram com que a corte portuguesa viesse para cá, os impactos que isso causou aqui para a política brasileira, para a sociedade aqui no Brasil, e de que maneira a vinda da família real impacta lá na frente no processo de independência do Brasil, que ocorreu em 1822. Laurentino também escreveu um livro sobre a independência do Brasil que chama-se 1822. A leitura é fácil, agradável, e é muito importante a gente conhecer a história do país, principalmente no que se refere a essa construção da parte social, das alianças políticas, das classes dominantes, para a gente entender um pouco como que as coisas se configuram atualmente, certo? O segundo livro que eu vou indicar para vocês é um livro sobre economia. Aí você fala assim, mas o que tem a ver? Por que economia? Porque a economia ela ajuda a identificar e a explicar bastante coisa. Esse livro chama-se Economia, é uma espécie de manual, e o autor é o Partha Dasgupta. Por que eu estou indicando esse livro? Porque eu percebo nos meus alunos, principalmente alunos que estão agora no primeiro ano do ensino médio, um interesse muito grande em compreender aspectos ligados à economia. E o Partha Dasgupta ele explica de uma maneira bastante acessível alguns fundamentos muito básicos, alguns elementos muito básicos de economia, utilizando como pano de fundo a história de duas meninas. Uma menina chamada Beck, que vive no meio oeste norte-americano, e uma menina chamada Vesta, que vive na Etiópia. Essas meninas têm situações sociais totalmente distintas. A menina que vive nos Estados Unidos, a Beck, tem uma situação econômica favorável, com alto poder aquisitivo da família, enquanto a Vesta, que vive na Etiópia, tem condição muito precária. E aí ele vai trabalhar conceitos de desenvolvimento econômico, de bem-estar social, estado de bem-estar social, os conceitos mais fundamentais de economia para a gente conseguir compreender como que os países lidam e quais as transformações ocasionadas pela economia nos países. Está sendo muito discutido isso hoje, os impactos que uma pandemia pode causar na economia de um país, e esse livro aqui é fundamental. Quem puder, quem tiver acesso, leia esse livro, é fácil de encontrar, até em PDF na internet. O 1808 do Laurentino também. Um outro livro que eu vou indicar, de um outro jornalista chamado Fernando Moraes, é um livro chamado Olga. O subtítulo, A Vida de Olga Benário Prestes, judia comunista entregue a Hitler pelo governo Vargas. A Olga Benário ela foi casada com Luiz Carlos Prestes, que foi um líder político importante no Brasil no início do século XX, primeira metade do século XX, durante o governo Vargas. E a Olga era uma alemã que veio para o Brasil junto com Vargas, e aqui ela ajudou Vargas a tentar promover uma derrubada do governo Vargas. E aí ela será presa, a Olga vai ser presa pelo governo Vargas, é enviada para a Alemanha, em pleno período nazista, vai ser enviada para o campo de concentração e lá ela vai ser assassinada pelo governo nazista de Hitler. É um livro muito interessante e importante para a gente conhecer um período da história do Brasil de profundas transformações, de implantação de ditadura do governo Vargas a partir de 1937,
É um livro que virou filme, inclusive, e, de novo, não é um historiador que escreveu, é o Fernando Moraes. O que não descaracteriza o livro também como um documento histórico importante. Ele fez uma pesquisa profunda, entrevistou muitas pessoas e, pelo fato de ter sido um jornalista que escreveu, torna também a leitura bastante acessível. Bom, um outro livro, que vou indicar, esse aqui um pouquinho mais denso, é Dicionário da Escravidão e Liberdade. Quem reuniu, é uma série de textos reunidos, e quem reuniu são duas figuras importantíssimas do meio das ciências humanas, que é a professora Lilia Moritz Schwartz e o Flávio Gomes. Eles reuniram diversos textos que falam, tratam elementos fundamentais do processo de escravização de povos africanos aqui no Brasil. Então é como se fosse um guia. Ele não é uma obra de ficção, ele traz verbetes, e aí a partir desses verbetes eles vão trabalhar, eles vão desenvolver. É muito interessante a forma como eles tratam, pela Companhia das Letras aqui, e esse aqui está autografado, isso é só eu que tenho. E, por último, um clássico de história do grande historiador falecido há pouco tempo, Eric Hobsbawm. O livro chama-se A Era dos Extremos, o Breve Século XX, 1914 a 1991. O Hobsbawm é um historiador que ele traçou um período histórico do século XX entre 1914 e 1991. Ele diz que o século XX começa com o início da Primeira Guerra Mundial e termina com a queda do Muro de Berlim, que são esses eventos importantes que fecham o ciclo do século XX. Por isso que ele chama de o breve século XX, que durou menos de um século, por mais irônico que isso possa parecer. E o Hobsbawm tem uma série de pesquisas, uma série de livros, tem a Era dos Extremos, a Era dos Impérios, e nesse daqui, que se tornou um clássico da historiografia mundial, a Era dos Extremos, ele fala como que se constituíram, como é que foi o processo de construção dos extremos em relação ao pensamento no mundo a partir de 1914. O extremismo ideológico, o extremismo na Guerra Fria, o extremismo político, isso foi sendo construído, foi motivo de ascensão de sociedades, ao mesmo tempo que foi motivo de declínio de sociedades, esses extremismos. E está muito atual isso, essa discussão desse pensamento extremista, a falta de abertura de discussão. E o Hobsbawm, esse livro foi escrito já há algum tempo, mas é um livro que permanece bastante atual, certo? Então essas eram as dicas que eu queria passar para vocês. Leiam, é muito importante a gente conhecer a história do país, conhecer a história como um todo, para poder entender um pouco melhor como que a sociedade se movimenta, como que a sociedade promove as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais, e de que forma a gente vai ser impactado por essas transformações. Tá certo? Muito obrigado, boas férias, boa leitura.